Olá, eu sou a Daniela, sou professora da Educação Básica no Distrito Federal, pedagoga pela PUC Goiás e mestre em Educação pela Universidade Estadual de Goiás. O artigo submetido a este seminário intitula-se Educação, Cultura e Democracia, reflexões sobre o sentido da escola. Foi um estudo desenvolvido que compõe um dos 3 capítulos da minha dissertação de mestrado, orientado pela professora doutora Liliane Barros de Almeida. Eu preparei um texto, vou fazer a leitura para não exceder o tempo e nem fugir muito do tema. Foi um estudo de caráter teórico, histórico e filosófico que se fundamenta na bibliografia do tema, e nós buscamos refletir sobre o conceito de democracia e sua relação com a educação, em especial a educação escolar, assim como a sua relação com a cultura. Então, propõe tanto o conceito amplo de democracia, como esforça-se por compreender o contexto brasileiro no que se refere à cultura e à educação e ainda as dificuldades de sua realização. Em seguida, busca-se mostrar o conceito de secularização e sua importância na organização do Estado, bem como os entraves que dificultam os avanços em termos culturais e políticos. Então, embora a democracia seja um conceito milenar, ainda é pouco compreendida, encontrando-se em constante desenvolvimento e construção. A Chauí afirma que há em curso uma redução do seu sentido, uma vez que a compreendem como regime político eficaz baseado na ideia de cidadania, organizada em partidos políticos e manifesta a partir de 3 características, que seria o processo eleitoral, a realização desse processo eleitoral. A segunda seria a mudança desses governantes, realizada por meio do voto. E a terceira seria soluções dadas de formas técnicas para problemas socioeconômicos. E aí acredita-se quando tem essas 3 características, por consequência, a consolidação da democracia. No entanto, Laval e a Chauí afirmam que se trata de uma concepção minimalista de democracia quando concebida pela simples existência de eleições, mas que a democracia ultrapassa essa compreensão, se fazendo necessário questionar o que é e qual é a importância da democracia, qual a relação existente entre democracia, educação e escola e o porquê devemos discuti-la. Então, a palavra democracia tem origem grega, significa demos, o povo, e kratos, o poder, portanto, poder popular. É um sentido mais amplo e filosófico de uma forma de vida social em que o povo exerce sua soberania e cidadania por meio da participação ativa na criação de leis e regras e na igualdade perante os direitos sociais. Esse é um conceito de democracia que se propõe pensar e não sobre aspectos e formas políticas de governo, mas a forma de se organizar, de ser socialmente, por meio da vivência, da dialética, da definição de ações decididas coletivamente, o exercício pleno da cidadania, que não submete ao poder conferido a alguns e a interesses e privilégios particularistas de uma determinada classe social. Esses são princípios também constitutivos da educação, que só tem sentido se estiver ancorada no ideal e num projeto de soberania popular, cujo propósito seja a formação do ser humano que faz escolhas por si mesmo, mas com vistas ao bem comum e à liberdade do pensar, do ser e do agir. Ao estabelecer então as relações da democracia com os direitos do cidadão, de liberdade, igualdade e justiça, com acesso tanto aos bens culturais quanto aos serviços básicos à sua existência plena, compreende-se a questão da educação e da escola como um direito e, mais ainda, se entendida em sua magnitude, estaria não a serviço da manutenção de direitos, mas como local de crítica, de questionamento, de exercício da cidadania. Contudo, na sociedade da burocratização e principalmente no contexto brasileiro, fortemente marcado por essa racionalidade, somente alguns são autorizados a saber e a produzir o conhecimento, o saber que se valoriza. Além disso, o que ocorre diante dessa divisão social é uma falsa democracia. Uma democracia somente para aqueles que possuem poder e riqueza. Pois, conforme o Cunha, tratar de democracia no Brasil é uma atividade que remete mais ao plano das esperanças do que ao plano das realizações. Aos pobres e excluídos, exige-se constantes lutas para que a sua cidadania seja efetivamente exercida em todos os âmbitos. O Brasil é uma sociedade colonial, escravista, patriarcal, patrimonialista, que consolida os direitos a partir dos interesses de uma minoria historicamente privilegiada,
que é detentora do poder, ou de alguns grupos, né, que se articulam em favor de suas próprias necessidades e crenças. Acredita-se nesse contexto que a cidadania seja um privilégio, não um direito, e difunde-se a ideia de que a existência dos três poderes republicanos, a realização de eleições e da liberdade de pensamento caracteriza a sociedade democrática, e ainda que só há regime autoritário quando o Estado é ocupado e comandado por meio de golpe com apoio da força militar. Todavia, para além dessa descrição, a sociedade brasileira é acometida pelo autoritarismo, mesmo se declarando democrática e possuindo os órgãos políticos, jurídicos, administrativos, pois ela se estabelece pela divisão social, pela individualização, a competição, a exploração de uns sobre os outros. A liberdade e igualdade, nesse caso, é pautada pelos princípios neoliberais de livre concorrência, segundo a ideologia de que todos são igualmente capazes de assumir determinado posto ou classe social, desde que se esforce para isso. Aqueles que não alcançam êxito nesse empreendimento não são competentes, né? Reforçando-se a ideia do mérito e do esforço pessoal, e acrescente-se a isso o fato de ser uma nação marcada pelo racismo, o machismo, a discriminação religiosa e de classe social, a desigualdade econômica das maiores do mundo, né? Exclusões culturais e políticas. Então, não há percepção nem prática do direito à liberdade. A educação, escola e democracia, então, são dimensões interdependentes, pois somente em sociedades cuja democracia seja uma prática, uma forma de existir, pode-se alcançar a dimensão da formação humana, proporcionada pela liberdade de pensar, do aprender, de imaginar e criar outras maneiras de conceber a realidade. A escola, a instituição de iniciação do sujeito ao saber, historicamente construído e sistematizado, só tem sentido, né, se estiver ancorada, se tiver como objetivo a formação para a autonomia. Daí entra o conceito de secularização, né, e laicidade, que conforme Cunha, secularização vem do termo em latim seculum e significa mundo, tempo. E o termo laico possui origem grega, laos, significando povo. Então, a secularização se refere à cultura e a laicidade ao Estado e ocorre a partir do movimento de racionalidade no interior das sociedades de diferentes esferas, né, suas diferentes esferas, de forma que as teorias religiosas, principalmente de origem cristã, né, que foi protagonista do poder por muitos séculos, deixam de ser a única explicação para os acontecimentos que são de ordem, na verdade, histórica, social, econômica e política. Então, a escola e o ensino passam por esse processo de secularização e laicização, mas não de forma democrática, uma vez que mantém os interesses e privilégios de determinados setores sociais e religiosos. Além disso, a secularização tem avançado mais rapidamente devido à mídia, né, e à globalização cultural. No entanto, a laicidade do Estado se torna mais lenta devido à grande presença de políticos, religiosos e simpatizantes que compõem fortes bancadas, né, na elaboração das leis. Então, a escola, que é o campo privilegiado para a prática democrática, perde o seu sentido de ser, pois ao sofrer influências, né, atua de forma interessada, seja religiosa, política ou econômica, formando para a atuação no mercado ou ainda fomentando práticas discriminatórias em relação à etnia, gênero, escolhas religiosas, costumes, entre outros, né? E para finalizar, a escola atua democraticamente e para a formação humana quando o trabalho de criação e realização da autonomia, da liberdade, da igualdade, da justiça e da democracia supõe, sem esquecermos o passado, compreendê-lo a partir, né, do presente e, sobretudo, tendo em vista a dimensão do futuro, do que está por vir, da alegria da nova realidade, né, que se anuncia e se faz possível. Mas a autonomia não se refere apenas ao que viria de um indivíduo, né, mas de um sujeito, instituição, sociedade ou nação, mas, sobretudo, ao que se faz no sentido de inventar e realizar um modo de ser, de existir, ao mesmo tempo social, pessoal, institucional, né, nacional e universal. Então, supõe ainda a luta incansável e persistente contra toda e qualquer forma de manifestação e sinal de enfraquecimento da crítica, da renúncia ao questionamento das ideias, né, das instituições e da prática de banalização da nossa existência. Finalizo aqui a minha apresentação e estou à disposição.